rumo aos 2.300 de rating no chess.com, plataforma gratuita. Vamos escolher um ritmo de jogo personalizado, intervalo de rating 25 pontos e jogar. Lembrando que estamos com 1.397 de rating. E vamos ver quem vem por aí. Caímos com o Dario, 23, jogador aí da Filipinas. E ele começou com E4. Vamos fazer E5, peão rei. E mais um jogador aí começa com a abertura do bispo. Uma abertura perigosa que visa ataques no ponto de F7. Um desenvolvimento comum aí para quem joga a abertura do bispo é desenvolver o cavalo para E2, fazer o roque e soltar um F4, com o intuito de abrir a coluna, e vai ter um ataque da torre e do bispo nesse ponto. Por isso que é uma abertura muito perigosa. Então vamos jogar aqui cavalo em F6, atacando e defendendo possíveis ataques, ou seja, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aqui o nosso adversário convidou para uma Petrov, uma variante que eu conheço muito, que é o Gambito Rusov. Já joguei, se eu não me engano, 3 vezes nessa playlist o Gambito Rusov. Bem, aqui você tem que capturar, e quando ele atacar o cavalo ou tomar atacando o peão, você faz D5. Esse daqui vai ser um lance quase obrigatório, vai ser quase uma resposta para todos os lances do seu adversário, mas não pode ser feito no automático. Você tem que pensar por que você está fazendo D5. Aqui eu estou fazendo D5 porque o adversário está atacando esse ponto. E ele já estudou essa abertura. Aqui a gente pode simplesmente retornar o cavalo. Pois corta o contato da dama nesse ponto. É uma boa avaliação. Perceba que trazer a dama aqui e propor a troca de dama é um erro. Porque ele toma aqui e eu não posso retomar o cavalo, senão estou levando mate. Ou quase mate. O rei tem aqui ainda, mas você não vai querer jogar essa posição aí perdedora. Então vamos jogar o melhor lance da posição. Cavalo em F6. Defendendo e atacando. Perceba que quando você aceita gambitos, você tem que fazer geralmente um lance bom que faça duas coisas. Não pode ser apenas um lance aí passivo. Se você aceitou o gambito, você tem que lembrar que seu adversário sempre tem uma ideia. Aqui eu estou pensando no lance bispo em D3, atacando o cavalo. No entanto, eu acho que ele pode ter algum tipo de sacrifício nesse ponto. Eu não creio que seja um sacrifício bom, mas temos que analisar. Porque depois que eu tomo de rei, percebam que o meu cavalo está cravado e ele tem essa tomada aqui. Meu adversário está oferecendo um empate, mas eu não vou aceitar. Vamos seguir com o bispo em D6, atacando o cavalo. E vamos ver se ele vai... Não foi para o gambito. E aqui a gente pode fazer o roque.
Percebam que ele não foi para essa linha. Deixa eu voltar. Percebam que ele não foi para essa linha. Porque eu tinha esse lance. Quando ele cobria de cavalo, eu tomava com cheque e ganhava a dama. Eu vou apertar esse botão aqui, porque esse jogador já está me irritando com essas propostas de empate. Bem, a gente está nesse lance. Vamos simplesmente proteger. Proteger o nosso peão. Vamos jogar cavalo em D7. Cavalo de B em D7. E quando ele toma, a gente retoma de cavalo. Reponda aí o nosso cavalo. Aqui eu posso comentar que foi um erro dele. Seria melhor ele jogar o C4 e depois tirar o cavalo. Pois no mínimo ele teria aqui uma pressão no centro. Poderia tomar e ficar com uma pressão no centro. Ainda mais com o cavalo, que também estaria atacando o centro. Então ele foi aí para uma sequência ruim de lances. Vamos pressionar o cavalo. Adicionar mais uma pressão. Bem, aqui ele deu o peão. Eu estou entregando meu par de bispos, mas estou ganhando um peão em troca. Esse foi o adversário, com certeza o adversário mais chato de toda a série. Ele ofereceu aqui umas 3 ou 4 propostas de empate. Bem, vamos jogar esse com o tempo sobre a dama. Quando ele jogar a dama aqui em G3, eu reponho a torre. Agora eu reponho a torre. Quando ele dobrar, eu tomo. Aqui eu tomo. Percebam que ele não pode capturar a minha dama. Pois é simplesmente mate.
Agora ele continua ameaçando a minha dama. E aqui eu posso ir para um final ainda mais superior. Eu vou para o final. Apesar de que eu possa escolher continuar jogando para pressionar o peão dele, o peão central, esse final também parece ser bom. Porque pelo menos eu dobro aí a estrutura de peões dele. E o meu bispo ganhou esse posto aqui eterno, né? Eu posso aproveitar ainda mais que ele não tem um bispo de casas escuras, que aí ficaria difícil ter uma vitória. Mas como nós dois temos aí o bispo de casas claras, talvez seja fácil converter esse peão a mais e o peão dele dobrado em vitória. É claro que eu tenho que provar isso no tabuleiro. Isso são apenas conceitos, né? O peão a mais você não precisa provar tanto, que se levar para um final de rei é fácil. Mas o peão dobrado é um conceito que você tem que aprender se dá para aproveitar ou não a partida e levar para o final. Percebam que a minha cadeia de peões aqui segue intacta. Eu tenho duas ilhas saudáveis. Meu adversário tem uma, duas, três ilhas de peões. E uma dessas ilhas está ficando aqui capenga. Está ficando dobrada. Ou seja, ele já tem dois alvos, né? Essa ilha aqui não é um alvo porque ela é fácil de defender. Mas essa ilha aqui é mais difícil, essas duas ilhas. São duas ilhas de peões fáceis de atacar. Eu vou ter que provar isso atacando essas ilhas. Um lance que eu quero jogar agora, depois que ele tomar a minha dama. Depois que ele tomar a minha dama, um lance que eu quero jogar é o bispo em F4, em F5, perdão, seguido de cavalo. Dá esse posto aqui pro cavalo para ficar pressionando o peão. Nosso adversário parece que vai abandonar. Mas eu queria mesmo era jogar esse final. Provar que eu estou melhor nesse final. Até porque ia ficar mais instrutiva. Bem, eu vou fazer aqui a denúncia. E bloquear esse jogador. Porque eu não quero enfrentar ele mais na nossa série. É assim que você torna um site melhor para jogar, né? Você torna a plataforma chess.com melhor para jogar. Denunciando jogadores que fazem esse tipo aí de abuso na plataforma. E ganhamos aí mais 12 pontos de rating. Atingimos a faixa de 1409 pontos de rating. É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou puxar aqui a precisão, mas não vou trazer o relatório lance por lance, senão o vídeo vai se estender demais. Há dois tipos de sacrifício, os corretos e os meus. Mikhail Tal.
Bem, essa é a precisão da partida. Fizemos 93,6% de precisão. Nosso adversário fez 79,8% de precisão. Não cometemos nenhum erro, apenas uma imprecisão. E nosso adversário cometeu 5 imprecisões e um erro. Eu creio que o erro dele foi ter entregado o peão, né? Óbvio. Ele deveria proteger ali o peão. Vamos ver o que o treinador aqui diz. Realmente superaste teu adversário nessa. Jogaste um pouco melhor que teu adversário na abertura, dominaste teu adversário no meio jogo. E aqui ele mostra a precisão em cada fase do jogo de xadrez, né? Na abertura, a precisão do meu adversário foi 91, uma boa precisão. A minha precisão foi 92,7, também boa. O meio jogo ele fez 68, decaiu. E o meu meio jogo eu fiz 94,4, uma boa precisão. E o gráfico aí mostra exatamente isso, né? Como foi a descida da posição de igualada, né? Para melhor para as negras. Então é isso. Valeu. Falou.